Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos e todas que nos assistem, que acompanham aqui a sessão. Esse projeto de aumento do ICMS encaminhado pelo governo, ele traz para essa casa a reprodução de um conjunto de vícios que tem marcado as iniciativas do governo do Estado do Rio de Janeiro no enfrentamento dessa crise. Por isso, de antemão, colocamos a nossa posição, que somos contrários ao projeto. E vamos aprofundar um pouco aqui esse debate. Primeiro, o projeto que trata da elevação da carga tributária para diversos itens, ele não traz detalhado qual é o impacto financeiro da medida. Ou seja, ele não detalha quanto a mais o Estado passará a arrecadar caso votemos essa medida. Esse é um primeiro ponto que marca o conjunto, porque não dá para falar de forma genérica que vamos arrecadar mais X. Mais X em cima de qual item? Mais X em cima de qual dos produtos que está tendo o imposto elevado? A gente tem, por exemplo, produtos que desenvolvem cadeias. Sem essa clareza, a gente não pode se posicionar com segurança. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o projeto reproduz de forma lamentável a lógica do governo Pezão de, em todos os casos, querer fazer com que os trabalhadores paguem a conta da crise. Esse é o pior problema, porque a gente olha para esse conjunto de medidas encaminhado para o aumento do ICMS, o que a gente vê? Um aumento gritante de 13% na alíquota do ICMS sobre a energia elétrica para aqueles consumidores que ficam na faixa entre 200 a 300 kW. Isso é uma faixa que alcança centenas de milhares de famílias no estado do Rio de Janeiro. A maioria, famílias trabalhadoras, famílias que se enquadram naquilo que a gente está acostumado a definir como classe média. Famílias que têm um orçamento que giram entre 4 e 5 mil reais. Essas famílias vão ser penalizadas com um aumento de mais de 70% no ICMS cobrado sobre energia elétrica. Ou seja, ele é um projeto que tem como ponto principal de aumento da arrecadação onerar ainda mais os trabalhadores. Essa faixa entre os 200 e 300 kW é uma faixa que vai penalizar famílias trabalhadoras do estado do Rio de Janeiro. Além disso, o projeto aumenta em percentuais muito menores outros itens, como serviços de comunicação, operação com cerveja, chopp, operação com refrigerante. Eu queria destacar uma dúvida. Eu vou votar, se a gente conseguir diferenciar cada um desses itens em votação, o único item que eu votaria a favor seria o aumento da alíquota sobre cerveja e chopp. Por uma razão muito clara. A bebida alcoólica, ela é uma bebida, ela é um objeto de consumo que tem uma série de implicações sobre outros gastos do poder público, que envolve segurança pública, que envolve a saúde pública, e por isso é comum que sejam produtos com alíquotas um pouco mais altas. Mas, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem assistido a essa política que a gente tem chamado de farra das isenções e dos subsídios fiscais. E a gente sabe que, por exemplo, a cervejaria Petrópolis e a cervejaria Ambev, somadas, contam hoje com subsídios em curso do governo do Estado que ultrapassam 1 bilhão e 500 milhões de reais só essas duas cervejarias. O governo aumenta a taxação sobre todas as empresas produtoras desses produtos.
e não rever a política de isenções fiscais dessas duas cervejarias em especial. Fica uma dúvida de qual é a política fiscal do governo. Onera o conjunto da população e o conjunto dos produtores e mantém a política de incentivos aos seus escolhidos, aos seus amigos, que são, inclusive, na maior parte das vezes, financiadores de campanhas eleitorais, ou, como é o caso da cervejaria Petrópolis, não só um grande financiador de campanha eleitoral, mas também uma empresa com diversos negócios, com diversos membros do partido do governador. Então, é importante a gente ter claro que a gente no Rio de Janeiro vive uma situação onde não dá para a gente tratar os assuntos como se não tivéssemos um ex-governador preso tratando de negociações que envolvem, inclusive, uma possível triangulação entre financiamento eleitoral, subsídios fiscais e favores prestados a esse ex-governador. O Sérgio Cabral, num dos depoimentos dele, inclusive, começa a dizer agora que o responsável pela obra do Maracanã era o atual governador Pezão e que quem apresentou o secretário de obras que está preso pro Sérgio Cabral teria sido o próprio governador Pezão. Eu digo isso por quê? Porque a gente não pode ficar votando essas matérias sem saber claramente os seus impactos sobre as cadeias produtivas. Reitero esse caso da cerveja. É um produto que eu tenho uma inclinação favorável a votar a favor do aumento da alíquota do ICMS. Estamos em crise. Queremos aumentar as receitas. Por isso temos a proposta aqui da CPI para rever os subsídios. Por isso queremos que o TJ, que essa casa, façam um grupo de trabalho conjunto com o Executivo para cobrar a dívida ativa. Por isso nos propomos a votar, por exemplo, o aumento do aumento do ICMS sobre cerveja. Mas o governo não pode mandar para cá projeto para votação sem um mínimo de transparência para que a gente saiba exatamente no que está votando. Porque num caso como esse, onde eu estou inclinado a votar no caso específico da cerveja favorável, eu confesso que fico em dúvida se a gente, ao aumentar do conjunto da produção de um produto, onde as duas principais indústrias são fortemente favorecidas com a política de subsídios fiscais do governo, a gente não está entrando de inocente num jogo de cartas marcadas muito maior que está, na verdade, aprofundando a penúria dos cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro. Então, por isso, nós estamos trabalhando para derrotar esse projeto do aumento do ICMS, ou o governo reenvia, fatia, ou não tem porquê, nós não vamos votar nada que coloque nas costas dos trabalhadores, seja servidores públicos, seja do conjunto da população, as contas dessa crise. Nós temos que cortar os privilégios e nós temos que rever a política de subsídios do Estado do Rio de Janeiro.